Abra sua Bíblia, querido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou o milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Versículo 16 agora. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Até aí, queridos. Queridos, o texto diz que Senaqueribe, rei da Síria, irmãos, ele se levantou para invadir Judá. Segundo fontes confiáveis, ele dominou 46 cidades em volta de Judá. Ele veio com todo o seu exército e acampou junto à fonte de Gion. Agora, queridos, o cativeiro do povo de Judá estava perto, rondava o povo. Rabizaque, representante assírio, se pôs em pé e clamava em alta voz, ameaçando-os com o poder dos assírios, dizendo: vocês estão perdidos. Tomarão a própria urina e comerão os seus excrementos. O povo de Jerusalém tremeu ao ouvir as palavras dele. Queridos, o cerco assírio era radical. O que era um cerco? Eles cercavam a cidade durante anos. Ninguém entrava e ninguém saía. Segundo o Reis 6:24, fala de um rei anterior, rei assírio também, Ben-Hadad. E esse rei, ele fez um cerco sobre Samaria, irmãos. E esse cerco durou muito tempo. O cerco durou tanto tempo que as pessoas começaram a comer os próprios filhos. Queridos, havia uma pressão psicológica terrível. E eles sabiam que a tendência era só piorar. Em questão de tempo, o inimigo entraria na cidade e dominariam tudo. A Síria era conhecida por sua crueldade. Por isso que Jonas não quis pregar em Nínive. Queridos, Ezequias foi tão pressionado, que se você ver o capítulo anterior, ele é tão pressionado, com medo, ele arranca
o ouro que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, para dar para o rei da Síria. Queridos, o que fazer nesse momento? O que fazer quando a crise bate à nossa porta? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer? A primeira coisa que Ezequias fez foi ir à casa do Senhor. Ele levou sua preocupação ao santuário, a casa do Senhor, o lugar de refúgio. Ele foi para a casa de Deus, irmãos. Ele levou todas as suas preocupações, todos os seus medos e depositou diante de Deus. Ele fez como Maria. A Bíblia diz que um dia Jesus chegou na casa de Maria. E Marta, irmãos, muito preocupada com tantas coisas, mexia numa coisa ali, e outra ali, e ansiosa, e tanta coisa, e Maria estava aos pés de Jesus, e Marta ficou nervosa, e falou assim: Jesus, você não está vendo, que Maria não me ajuda, está aí. Aí Jesus falou assim: Marta, você está muito ansiosa, você está muito inquieta. Maria escolheu a melhor parte de estar aos meus pés. Este é um tempo de nós nos voltarmos para Deus. Ezequias se volta para Deus, sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus, que Deus, ele veio para libertar o cativeiro, ele veio para abrir prisões. Por isso, queridos, que eu e você não fomos chamados para cativeiro, nós somos chamados para liberdade. E o texto diz que quando Senaqueribe viu, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia subjugar o povo, quando ele viu, irmãos, o que é ver? Ele teve sensibilidade para perceber. Ele disse: esse homem já dominou 46 cidades, ele está vindo, ele está rondando. Ele percebeu quando ele viu. Queridos, eu e você temos que ter sensibilidade para perceber aquilo que está nos rodeando, aquilo que se levanta para nos prender, para nos amarrar. Você tem que ter essa sensibilidade. Será que esse namoro é bênção na sua vida? Será que esse namoro não pode se tornar um cativeiro na sua vida? Será que esse rapaz que você vai se casar, será que essa moça, será que isso não pode se tornar um cativeiro na sua vida? Será que esse negócio, nesse tempo que você está entrando, será que esse negócio não pode ser um problema? Será? Queridos, será que essa alimentação sua, será que essa falta de fazer exercício físico não pode estar te rondando para te acorrentar? Você precisa ter sensibilidade para perceber, irmãos. Percebeu que está à sua volta, ele percebeu que Senaqueribe estava vindo. Eu já contei para os irmãos que quando eu me casei, a minha esposa, isso eu não falei, minha esposa, ela ganhava 3 vezes mais que eu, irmãos. 3 vezes mais. E eu sempre era muito magrinho, tinha 54 quilos, e ela não era magrinha assim não. E aí, irmãos, o braço dela era minha perna. E aí, irmãos, ela era grandona, é grandona ainda, e ela foi criada no meio dos irmãos, sempre trabalhou, tal. E quando eu me casei com ela, irmãos, e algumas vezes eu pensei, essa mulher está me impressionando. E eu tive alguns momentos, assim, a sensação que ela ia mandar em mim, irmãos. E mulher, se você deixar, ela manda mesmo, não manda? Aí, tá vendo? Elas me falaram. E aí, irmãos, eu falei assim, essa mulher vai querer mandar e me ganhava mais. E começou, e um dia ela quis me impressionar. Um dia a gente fomos conversar, eu falei assim, eu não quero conversar. Ela parou na porta e falou assim, nós vamos conversar, e agora? Eu falei assim, aleluia, Jesus. Sentei para conversar com ela. E eu falei, eu percebi, irmão, fiz que nem aqui Ezequias, eu falei assim, tem um negócio errado aqui. E se eu demore, essa mulher vai mandar em mim. E aí, irmãos, eu procurei uma academia e falei para o professor assim, eu preciso de músculos. Eu preciso de músculos. Entende, irmãos? Aí eu fiquei forte, eu passava perto dela sem camisa. Aí ela começou, aí mudou.
Então você tem que perceber que alguma coisa pode te prender, te amarrar, você tem que ficar esperto, irmão. Domingo, eu estava saindo para ir para a igreja, e aí chegou uma pessoa, que eu já conheço há um tempo, e ele chegou, ele é uma pessoa de idade, e me procurou e falou assim: pastor, eu preciso conversar com você. Você fala, querido, o que manda? Eu não aguento mais a minha esposa, e eu vou me separar dela. Eu falei assim: rapaz, você não pode separar da sua esposa. Não, mas eu vou separar. Quanto tempo você tem que casar? 18 anos. Mas você não pode, a sua esposa, você não pode. É a mulher de Deus para você, não pode. Deus, essa mulher é para você, você não pode. Ele: não, eu vou separar. E sabe, pastor, Deus tem me usado, e Deus tem me falado. Falado o quê? Eu tenho recebido profecias, que o tempo do casamento acabou. Assim, é mesmo, irmão? Assim, é. E ele disse assim para mim, olha o que ele falou: essa noite eu tive um sonho. Assim, que sonho? Eu sonhava que ela estava com outro homem. Eu falei assim: irmão, é mesmo? E aí eu entendi, é o tempo de separação. Eu falei assim: irmão, esse sonho não é de Deus, não, esse sonho só pode ser do capeta, porque Deus não manda ninguém se separar. Você está entendendo, queridos? A gente tem que ter sensibilidade para perceber se algo é de Deus ou se algo não é de Deus na nossa vida. Às vezes você entra em algo e fala assim: isso é de Deus, e não é de Deus nada, irmão. Você tem que perceber isso, senão você entra em um problema. E Ezequias busca o Senhor, e depois a Bíblia diz que ele busca conselhos, ele consultou seus oficiais e comandantes sobre a possibilidade de fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. O que ele fez? Ele se aconselhou. Com quem você está se aconselhando? Com quem você está se aconselhando? Com quem você está abrindo o seu coração? Conta a história de 3 jovens subiram no monte para orar. E lá no monte eles abriram o coração um para o outro. E um falou assim: olha, eu vou revelar um segredo meu. Meu problema é o seguinte: eu não posso ver uma mulher. Ele falou bem assim: eu fico doido quando eu vejo. E ele falou bem assim: eu já traí minha mulher várias vezes. Traí. Irmão, aí ele falou assim: mas olha, é segredo aqui, estou confessando para vocês. E você? Ele falou assim: eu sou mentiroso. Eu gosto de contar mentira. Então que as profecias que eu contava, o pessoal assim: sei, tudo mentira. Eu não aguento, eu conto tudo mentira. É mesmo, mas eu estou revelando aqui, ora por mim, gente. Foi, pediu, né? Aí oraram, vamos orar. Se você, eu sou assim, tudo que eu ouço é o meu problema, tudo que eu ouço eu quero contar para todo mundo. Você está entendendo, queridos? Então você tem que tomar cuidado com quem você abre o seu coração. Naquele filme, o Robin Hood, aquele mais antigo, você observa no filme que ele pega uma flecha, ele não errava, irmão. Ele era fera, e ele pega, e quando ele vai lançar a flecha, chega alguém no ouvido dele, aquela vozinha assim, e fala um negócio com ele. Aí quando ele lança a flecha, ele erra o alvo. Sabe por quê? Porque ele deu ouvido à pessoa errada. O pastor estava falando de crise. A mídia hoje está usando a crise como marketing. Como marketing. Quem é que nós estamos ouvindo? Quem é? Quem está nos influenciando? Eu vi essa semana, não sei se você viu, a história de um homem, ficou mais de 30 anos na cadeia, irmão. Esse homem ficou mais de 30 anos, entrava, saía, tal, e um dia ele saindo assim, irmãos, ele viu num lixo um livro, e ele pegou aquele livro, e o livro eu vi assim, segurando o livro, estava assim, a biografia de Paulo e Estevão. E ele falou para a repórter assim: eu peguei esse livro, e eu li esse livro, e depois que eu li esse livro, a minha vida mudou. Ele saiu da cadeia, ele está se formando agora, ele vai ser advogado. Irmão, só de ler a biografia de Paulo e de Estevão. Quem está me influenciando? Quem está te influenciando? Ele se aconselha, e ele não compartilha a sua água com o inimigo. O texto diz que ele tapou as fontes de água de fora da cidade e as canalizou, irmãos, para dentro da cidade. Irmãos, eles fizeram uma estratégia, algo tremendo. Eles fizeram um arqueduto de fora da cidade para dentro da cidade de 500 metros. 500 metros de comprimento
mais ou menos 80 de largura e quase 3 metros de profundidade. Foi uma grande tarefa, muita gente já juntou. E eles diziam assim: por que compartilhar a nossa água com o inimigo? Por quê? Queridos, não se sente na mesma mesa do inimigo, não divida da água que Deus te deu. O que Deus te deu é seu. Diga para a pessoa do seu lado: o que Deus te deu é seu. Tem muita gente, irmãos, envenenada, porque está compartilhando da sua água com quem não deveria compartilhar. Se o inimigo tomasse daquela água, irmãos, eles se fortaleceriam. Como eu e você queremos que Deus nos abençoe? Como que nós queremos o milagre de Deus, se muitas vezes nós estamos matando a sede do inimigo? A libertação, irmãos, a saída do cativeiro, depende de que com quem você anda, se relaciona e se aconselha. Ele não fez só isso, irmãos. Ele fechou todas as passagens do inimigo. O texto diz que depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro. Eles olharam sim e falaram assim: todos os trechos do muro, então vamos consertar. E começaram a reparar, começaram a acertar. No filme Cruzada, Saladino, rei dos muçulmanos, depois de dias de cerco em Jerusalém, eles tentavam entrar em Jerusalém e não conseguiam. E falaram assim: como nós vamos entrar? Não tinha jeito, irmãos. E alguém disse assim: olha ali daquele lado do muro. Naquele lado do muro, tem aquela parte do muro ali está muito frágil. Vamos entrar por ali. E aí, irmãos, eles foram com toda a força. Só que quando eles chegaram naquele lugar, que eles quebraram o muro, todo o exército de Israel estava naquele lugar. Você tem que fechar as brechas. E você e eu precisamos ter sensibilidade para percebermos onde é que somos mais frágeis. Onde é que somos mais frágeis? É como aquele menino que ligou a televisão e estava assistindo um negócio, de repente ele viu um negócio que não podia ver. E ele falou assim: meu Deus, isso é pecado demais. Mas nossa, que pecado! Nossa, mas é muito pecado mesmo. Nossa, mas é pecado demais. Querido, você tem que fechar a brecha, você tem que fugir, você tem que desligar a televisão, você tem que arrancar da sua vida, fechar as brechas. E ele não só faz isso, mas a Bíblia diz que ele construiu outro muro do lado de fora. Quando a gente vai fazer uma construção, qual a primeira coisa que precisa ser feita? O muro, irmão. O muro correto é você fazer o muro primeiro. Você lembra quando Neemias voltou de Jerusalém? A primeira coisa que ele fez foi reconstruir os muros. Conta uma história de uma árvore na Califórnia, 70 metros de altura, que atravessou os séculos. Um dia, essa árvore de 70 metros de altura, essa árvore caiu. E todo mundo ficou doido, falou assim: como essa árvore pode cair? Essa árvore é uma gigante, atravessou séculos, 70 metros, como essa árvore caiu? E foram analisando e descobriram, irmãos, que a movimentação humana em torno da árvore nos últimos anos foi o que jogou ela ao chão. Queridos, nós temos raízes frágeis. Nós temos raízes delicadas. Precisamos construir muros à nossa volta. Quem sabe o que está acontecendo com você? Quem sabe o que está acontecendo na sua família? Talvez seja anos e anos sem proteção. E o texto diz que ele construiu torres de vigia. Construiu torres de vigia. Você tem que construir torres de vigia. Não basta fechar buraco. Não basta fazer um muro. Você tem que construir torres de vigia. Um dia eu vim andando, olhei para um lugar que eu não devia olhar, irmãos, e caí dentro do bueiro. Outro dia eu vim olhando, olhei para o lado, bati num poste na rua. Irmãos, quase me arrebentei, quase me machuquei. Irmãos, quando você não vigia, você se machuca. Você machuca outras pessoas. E é interessante que quem está na torre de vigia faz o quê? Orienta outras pessoas. Quem está na torre de vigia, ele olha longe e diz assim: olha, o inimigo está vindo.
Muitas vezes, irmão, a crise familiar, a crise que nós estamos passando na nossa casa, muitas vezes é culpa minha e sua, porque nós não estamos vigiando. Onde estava Adão quando Eva pecou? Onde ele estava, irmão? Ele não estava vigiando, ele deveria estar perto da mulher dele, mas ele não estava, irmãos. Nós precisamos vigiar, irmãos. Não fique perto. Por que Eva caiu? Porque ele estava perto. Torre de vigia para você olhar ao longe e ver a aparência do inimigo e fugir e dizer a quatro cantos da terra: é o inimigo. Ele não só fez isso, mas ele construiu armas em abundância. Você tem que se apropriar das armas de Deus. Às vezes a gente ora, e aí algumas pessoas falam assim: cobre agora com a armadura de Deus. Irmão, é você que tem que se cobrir com a armadura de Deus. E não basta, irmãos, já se tornou um ritual. Não basta se cobrir com a armadura de Deus. Não é para qualquer um. Se cobrir com a armadura de Deus é uma sistematização do Evangelho. Tem que ser alguém que busca Deus, tem que ser alguém que paga preço, que caminha com Deus. Aí funciona. Você não pode sair da sua casa sem estar fortemente armado. Aleluia. E o texto diz que ele não só fez isso, mas ele nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade. Irmãos, o negócio está pegando, o inimigo está em volta, o inimigo está pressionando, e esse homem, irmãos, organiza. Esse homem levanta muro. O inimigo está vindo, ele levanta muro, ele levanta a torre, ele fecha a brecha, e ele chama o povo para conversar. Ele está sendo pressionado, irmãos, internamente e externamente. Nós estamos vivendo um tempo de pressão, mas ele não se abate. Ele é como Davi. Davi, certa vez, no pior momento da vida dele, que ele estava sendo perseguido, um momento de crise, um momento de luto, o inferno se levantou contra ele, e eles estavam na mata, o inimigo tentando achá-lo, tentando encontrá-lo, e os soldados dele tudo em volta, tentando protegê-lo, e ele acordado, e de repente ele olha para alguém e diz assim: eu vou dormir. Como é que é? Eu vou dormir. Como Davi? Ei, eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Você tem que crer, queridos. Você tem que acreditar, viver em função do seu milagre. Ele não se preocupa, irmãos. Ele está tranquilo. Ele se organiza, ele se prepara. Queridos, presta atenção. O seu relacionamento com Deus reflete em suas decisões. O meu e o seu relacionamento com Deus reflete nas nossas decisões. E aí o texto, ele chama o povo, ele conversa com o povo, e ele anima o povo com essas palavras. Ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Com ele está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o texto diz que o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Uma outra tradução diz: com ele diz assim: com ele tem meia dúzia de gato pingado. Irmão, o exército é forte demais. E ele fala que é meia dúzia de gato pingado. O exército são 185 mil homens. E o cara está falando: não se preocupe, nós somos melhores, nós somos maiores. É isso que ele diz. Ele declara, ele profetiza, ele anima o povo. Um dia eu estava dirigindo e entrei numa rua e fui passando assim, em trânsito e tal, e de repente saiu 2 meninos grandão assim, e entrou, irmão, na frente do carro. Irmãos, eu quase bati naqueles meninos, e eu freiei o carro, tirei de lado, abri o vidro estava aberto, e falei assim: vocês são doidos? São doidos? Podia matar vocês aqui? Irmãos, briguei com eles ainda. Fiz assim e fui embora. Na frente o sinal fechou. Não dei certo. Eles largaram a bicicleta e vieram. Os dois grandões. Bateram. Como é que é? Meus queridos,
Meus queridos, eu estava preocupado com você. Já pensou se eu atropelo vocês? Dois meninos novos desse jeito? Deus que me livre, fiquei nervoso, eu fiquei preocupado com vocês. Eu sei mesmo? Sim, claro. Ah, então tá bom, obrigado. Tá vendo, queridos? Foram assim, tudo alegre. Mas pastor, seu irmão, o que você fala, dependendo do que você fala, você pode até morrer. Então você tem que ter uma palavra de ânimo. Você pode matar alguém se você não souber falar. Anime a pessoa. Você tem que animar. Ele animou o povo, disse assim: não, nós somos mais que vencedores, o Senhor é conosco. É essa fé que você tem que crer. Está na crise, está difícil, a luta está vindo, mas você crê que Deus é maior e Ele é com você. A gente tem que ser igual aquele menino. Ele estava lendo um livro, e aí no livro ele viu o mocinho vindo correndo, e aí tinha um trem, viu o trem, e a mocinha estava amarrada no trilho, e ele vinha com o seu cavalo, e o trem está vindo, e ele vem com o seu cavalo, ele tem que salvar a mocinha, e ele está ali lendo o livro, e passa a parte, e de repente a mãe dele grita: está na hora de dormir. Está na hora de dormir. Ele: não, mais um pouquinho, mãe. Ele está lendo, não vai dar tempo, como é que eu vou dormir? E está lendo, e a mãe dele: agora, Joãozinho. Ele falou assim: não vai dar. Ele pegou, irmãos, foi lá para o final, e estava assim: e foram felizes para sempre. E aí ele disse: ela foi salva. Não importa a luta, não importa, você tem que crer que no final Deus dá a vitória. E o texto diz que Senaqueribe escreveu cartas insultando o Deus de Israel, e os seus oficiais gritavam sobre o muro para assustar e amedrontar o povo. E o texto diz, irmãos, que Ezequias pegou aquela carta. Não era uma carta, irmãos, era um rolo, irmãos, e ele foi até o altar do Senhor e apresentou ao Senhor. Ele disse: os inimigos estão lá fora. Ele chegou no altar e ele desenrolou aquele rolo e jogou no altar e disse: Senhor, veja, o inferno se levantou contra nós. Quando o inferno se levanta contra você, ele se levanta contra Deus. O inferno se levantou. Olha as ameaças, Senhor, leia. Senhor, aquelas 46 cidades que foram presas, cativas. Sabe por que eles foram presos? Ele está falando. Sabe por quê, Senhor? É porque eles não adoravam o Senhor. O Deus deles era de pedra, de madeira. Porque se fosse o Senhor, eles não teriam sido vencidos. O que Ezequias está dizendo? Que a crise vem. Querendo ou não, eu e você podemos passar pela crise, mas ele está dizendo o seguinte: quem serve o Deus Altíssimo pode até vir a crise, mas ele vence a crise. Ele vence a crise, queridos. Eles perderam porque o Senhor não era o Deus deles. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o seu Deus. Nós seguimos o Deus verdadeiro e nós venceremos. E o texto diz que o Senhor enviou um anjo. Depois daquela oração, o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens. E naquela noite caíram 185 mil dos inimigos. E o texto diz que Senaqueribe voltou para casa envergonhado. Ei, queridos, o demônio que se levantou contra você vai voltar para casa envergonhado, porque nessa noite ele vai te dar vitória. Você crê, queridos? Fique de pé então. Fique de pé. Você está com o seu folder aí? E você vai apresentar nessa noite o Senhor. Pega o seu folder. O texto diz que Ezequias foi lá e apresentou ao Senhor. Comece a orar agora. Apresente o Senhor, irmão. Isso aí que você está trazendo, isso aí tem sido uma prisão para você. Quem sabe uma prisão na sua casa, na sua família. Está mexendo com você. Mas nessa noite apresente o Senhor. Apresente o Senhor. Deus está no controle. Diga para Ele: Senhor, o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. Está tendo uma pressão mesmo. É pressão interna, é pressão externa, mas o Deus que eu creio é o Deus verdadeiro. Comece a orar agora. Levante o seu fogo. Diga: Senhor, eu estou como Ezequias. Eu estou apresentando ao Senhor. Eu estou apresentando ao Senhor. Comece a orar. Eu queria a igreja orando. Comece a declarar.
queridos, e nessa noite Deus enviará o seu anjo, e todos os inimigos se levantaram contra você, nessa noite vai cair, nessa noite vai cair. Se tiver que mandar, Ele vai mandar lá na sua casa, Ele vai mandar lá no seu trabalho, e tudo que se levantou contra você, todo cativeiro, vai bater em retirada, envergonhado. Cadê o pessoal do ministério? Começa a orar. Continue orando. Nós vamos fazer um ato de fé. Nós vamos passar várias correntes perto de você, ao redor da igreja, ao redor dos irmãos. E nós vamos orar. E ao nosso comando, nós vamos destruir essas correntes como um símbolo, apenas um sinal, um símbolo da campanha que temos feito. Nós vamos rodear a igreja com todas essas correntes. Levante uma das suas mãos. Vamos orar. Comece a orar a Deus. Você que fez as 7 semanas, você que fez apenas 5, 4, 3, ou está vindo hoje pela primeira vez, nós queremos inserir você neste ato. Nós queremos inserir você neste momento, para que Deus possa agir na sua vida, para que Deus possa mostrar para você o que tem sido um cativeiro, o que tem sido para você uma prisão, o que tem impedido você de desfrutar o melhor de Deus, o que tem sido para você um empecilho, para você estar mais perto de Deus, para você estar mais perto da igreja, para você estar mais perto dos irmãos, para você estar mais perto da palavra, para você estar mais perto das promessas, para você estar mais perto da fé. O que tem sido um cativeiro para você, que tem dificultado você de caminhar com mais alegria na presença de Deus? Comece a orar ao Senhor neste momento. Pode orar baixinho mesmo. Se você não quer falar alto, se você está com medo de alguém ouvir você, pode falar baixinho, não tem problema. A gente podia cantar um refrão de uma canção, meninos? Vamos cantar um refrão de alguma canção que eles vão escolher. Aí você pode orar mais à vontade, enquanto os obreiros estão espalhando a corrente ao redor da igreja. Vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. Amém.
Deus do céu e louva o Senhor. À meia-noite eu cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verifica se perto de você tem uma corrente. Tente se aproximar. Tente se aproximar onde há uma corrente. Tente pegar pelo menos um elo dessa corrente enquanto a gente vai estar orando. Tente pegar pelo menos um de onde você está. Pode sair do seu lugar, pode se movimentar. Pega pelo menos em um elo, um pedaço. Quero orar por você, por mim, todos nós, na medida do possível, segurando essa corrente, em nome de Jesus. Uma canção que as meninas cantaram. Vamos louvar a Deus, vamos levantar as mãos a Deus, vamos clamar alto a Deus, para que essas cadeias quebrem, para que essas cadeias sejam destruídas. Eu não sei qual é a cadeia da sua vida, querido, não sei se é a indisciplina, eu não sei se é algum pecado escondido, eu não sei se é a falta de fé, se é a frieza espiritual, eu não sei se é a sua falta de disciplina na leitura bíblica, na oração, não sei se a preguiça tem sido a sua cadeia, mas Deus nessa noite está te chamando no fim desta campanha. Vamos começar um tempo novo, vamos lutar, vamos nos esforçar mais, vamos nos esforçar mais. Senhor Deus, nesta noite, Senhor, como as meninas cantaram, nós gritamos, clamamos ao Senhor, tira de nós, Senhor, estas prisões, estas cadeias, esse cativeiro que tem nos impedido de mergulhar mais fundo, que tem nos impedido de presenciar milagres, que tem nos impedido de ter uma fé muito maior do que a que temos tido nesta noite, orando e cantando e orando. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está mudando a nossa vida. Nós nesta noite fazemos, Pai, como o Rei de Israel fez. Vamos adorar, porque esta batalha não é nossa, esta batalha é do Senhor dos Exércitos, e o nosso Deus está aqui, o nosso Deus não nos abandona, e nós vamos nesta noite abrir, quebrar, no poder do nome de Jesus, no poder do nome do Senhor. Nós vamos quebrar e desfazer essas cadeias, queridos. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai quebrar essa corrente e vai cantar junto com o ministério. Quando eu contar no 3, aí você vai quebrar, o ministério vai aumentar a voz e vai cantar, e você vai levantar essa corrente quebrada para o alto. No 3 nós vamos quebrar, mas você vai quebrar
glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer 5 aleluias bem forte. Você pode agora aplaudir o Senhor com toda a sua força. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Cante com o ministério. Cante aleluia com o ministério. Vamos adorar a Deus. Bendito é o Deus de Israel, bendito é o Senhor para todo sempre, aleluia. Você pode assentar só um minutinho, querido, nós já estamos encerrando.